Olá, seja muito bem-vindo ao nosso mini curso de Revit. Meu nome é Victor, eu sou engenheiro civil e sou professor também aqui da Expert Cursos, tá? Nossa empresa aqui que conta com diversos cursos, treinamentos, produtos e planilhas voltados para as áreas de engenharia, arquitetura, construção civil, informática, né? Temos treinamento tanto do Revit, AutoCAD, SketchUp, Excel, pacote Office, planilha, né, para calcular materiais, softwares para orçamentos, tem bastante coisa, depois você pode conferir até com mais calma, mas o intuito desse nosso mini curso é fazer você realmente perder o medo do Revit, né, começar a utilizar o Revit, esse programa que vem sendo tão utilizado, tão importante, tão cobrado, né, em normas, em leis, no mundo dos projetos, ok? Você vai ver tudo de mais importante para você começar o Revit, configurar o que é o Revit, a primeira tela inicial, e tenho certeza que depois desse mini curso você já vai ter uma base muito boa e vai estar muito mais seguro, muito mais segura para utilizar esse programa. Essa aqui é a primeira tela. Quando você abrir o Revit, né, vão ter várias opções, como por exemplo aqui os arquivos recentes, sejam os modelos, sejam as famílias, e aqui na esquerda nós vamos clicar em novo. Eu vou clicar aqui em novo, vai pedir para selecionar um arquivo modelo que nós chamamos de templates, tá? Você pode ter algum template em sua máquina e procurar, ou você pode simplesmente selecionar um dos modelos já do Revit. Por exemplo, vou selecionar aqui modelo de arquitetura, aqui já está marcado como projeto e vou dar um OK. Então o Revit já vai ser inicializado. Essa tela que nós vamos cair agora é de fato a área de trabalho do Revit, onde nós vamos poder começar a realmente criar aqui todos os nossos projetos e utilizar todos os comandos e ferramentas do Revit. Só antes da gente começar a trabalhar, quero dar uma explicação bem breve, né? Talvez você já tenha escutado o termo aí, BIM, né? Escutado falar. Só para você diferenciar um pouco mais do Revit, o Revit ele é um programa que utiliza a metodologia BIM, tá? E o BIM é propriamente uma metodologia, ok? Então não confunda as duas coisas. Tem gente que acha, vou utilizar aqui o Revit BIM, tá? Não é uma coisa só, o Revit é um programa e o BIM é uma metodologia, ok? A gente não vai entrar muito a fundo nessa parte de explicações sobre o que é o BIM e tudo mais, porém saiba que tem esta diferença. Uma outra coisa muito interessante também, que é importante você saber, já deixei até separado aqui no Word, você pode ter 4 tipos diferentes de formatos de arquivos no Revit, ok? Uma anotação até muito importante caso você queira fazer, ó. O arquivo de projeto, que é o que nós vamos trabalhar, o .rvt, ok? Por exemplo, o AutoCAD tem o .dwg, né? O Excel, por exemplo, .xls, então esse é o formato do arquivo que vai ficar o Revit, o arquivo de projeto .rvt. Quando se tratar de um arquivo de família, vai ser .rfa. Quando se tratar de um template, vai ser um .rte. E o não muito utilizado aqui, quando for um template de família, .rft. Muito importante você saber esses quatro formatos de arquivos que você pode se deparar no Revit. Mas vamos voltar aqui propriamente então para o Revit. E aqui na tela inicial pode parecer algo confuso, né? Que tem muitos botões, tem muita coisa para clicar, né? Porém, eu gosto de separar, de dividir este layout do Revit em 8 partes. Aqui a parte superior, a barra de acesso rápido, ó, desde o símbolo do Revit até essa seta, toda essa parte superior aqui a barra de acesso rápido. Aqui embaixo, desde arquivo, arquitetura, estrutura, né? Nós temos todas as guias até a parte aqui do complementos e do modificar, ok? Mas aqui embaixo nós temos propriamente... muitos chamam de ribbon, né? Nós temos propriamente os comandos, né? Propriamente os botões que nós vamos clicar e utilizar, ok? Então já vimos aqui 3 partes. Aqui na esquerda nós temos as propriedades, muito importante conforme a gente for trabalhando no Revit. Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, temos o navegador do projeto. Aqui propriamente, digamos que esse retângulo branco aqui central, onde propriamente vai ficar as nossas criações e todos os nossos projetos. Aqui é a área de trabalho em si, onde nós clicamos e realmente executamos. Aqui na direita vamos ter a nossa barra de navegação, onde eu estou com o mouse aqui em cima de mim. E no 3D também teremos a View Cube, né? A parte de visualização também aparece aqui na parte da barra de navegação. E aqui embaixo essas faixas inferiores, que nós vamos chamar de barra de status, ok? Sabendo isso, né, até tendo feito essa anotação, é muito mais fácil de você se situar. Até quando eu estiver aqui no mini curso, estou aqui, ó, estamos nas propriedades, estamos aqui na área de trabalho, estamos aqui, por exemplo, na guia de anotar, na guia de gerenciar, fica muito mais fácil você saber esses termos. E é muito importante, sempre antes de você iniciar o seu projeto, você já configurar as unidades do projeto aqui no Revit. Nós vamos clicar aqui ó, na guia de gerenciar, ó, cliquei na guia de gerenciar, nós vamos ter esta opção aqui, ó, unidades do projeto. Vou clicar aqui em unidades do projeto, vai abrir exatamente essa guia, nos disciplina que a gente não precisa mexer, e vamos fazer algumas configurações. Aqui o custo por área, nós vamos deixar... custo por área, vamos clicar, vamos conferir se está em custo por metro quadrado,
Perfeito, aqui ó, custo por metro quadrado. Podemos colocar aqui com duas casas decimais, e o símbolo de unidade, né, a gente pode colocar nesse S cifrão por metros quadrados. Embora não tenha aqui o símbolo dos reais, a gente já entende que é algo monetário. Feito isso, vamos clicar em OK. Vamos conferir também ó, a distância, eu vou clicar na distância. Aqui eu vou colocar em metros, duas casas decimais, e vamos colocar aqui em metros. Vou dar um OK. Aqui embaixo, no comprimento, vamos trabalhar também em metros, então vou alterar para metros, tá? Caso você precise utilizar alguma outra unidade, centímetros, milímetros, é aqui que você faz a configuração. Vamos colocar em metros, duas casas decimais, símbolo de unidade, vamos colocar também em metros. Mais aqui abaixo, na inclinação, nós vamos clicar, porque aqui no Brasil nós utilizamos a inclinação em percentual, né? Porcentagem. Duas casas decimais, símbolo de unidade também em porcentagem. Feito isso, podemos dar um OK. Aqui abaixo nós temos o tempo. O tempo eu vou alterar, vamos colocar em hora, embora em muitas situações a gente nem utilize. No caso decimal tá bom, símbolo H, vou dar um OK. E para finalizar aqui as configurações, também a moeda, ó, a moeda eu vou clicar. Moeda, duas casas decimais, o símbolo de unidade a gente pode colocar o mesmo símbolo aqui, ó, monetário, para a gente saber, né, que se trata de dinheiro. Feito isso, vou clicar em OK. E o mais importante aqui embaixo, ó, o símbolo decimal. Vou clicar nessa seta. Aqui no Brasil nós utilizamos a segunda opção, né, que é ponto, ponto, e depois, né, o quebrado é o vírgula, que é o decimal. Então, segunda opção. Feito isso, já estamos aqui com as unidades do projeto configuradas, podemos clicar em OK. E agora vamos ver, digamos que as funcionalidades, né, os comandos mais básicos do Revit que você precisa para não ficar perdido aqui na área de trabalho. Ó, eu vou clicar aqui na guia de arquitetura, só vou criar rapidamente duas paredes. Ó, vou clicar aqui em parede, vou clicar nessa seta, vou pegar uma parede arquitetônica, a mais simples de toda, não vou me importar agora mexer nas propriedades e tudo mais. Eu vou dar, por exemplo, aqui o primeiro clique, segundo clique, terceiro clique. Apertei o ESC uma vez, apertei o ESC duas vezes, tá? Um outro ponto já muito interessante, o Revit, né? Por exemplo, diferente do AutoCAD, do SketchUp, ele já considera elementos construtivos. Por exemplo, lá no AutoCAD, quando você vai fazer uma parede, você faz o quê? 4 linhas. E no AutoCAD você tem 4 linhas. Aqui no Revit, quando a gente cria uma parede, a gente não tem propriamente linhas, nós temos um elemento construtivo, nós temos uma parede, tá? Por isso que o Revit ele é tão interessante, né? Esse foi apenas um exemplo em diversas outras situações. Então vamos lá, ó. Com a bolinha do mouse, né, que nós chamamos, o nome mais popular, que é o screw do mouse, recomendo fortemente que você, quando for trabalhar no Revit, trabalhe com um mouse que tenha o screw. Quando eu jogo a bolinha do mouse para frente, aqui eu consigo dar o zoom. Essa é a maneira mais simples, ok? Maneira mais simples. Quando eu trago a bolinha do mouse para mim, o screw do mouse para mim, eu tiro o zoom. Tá, ó, a minha criação está aqui. Se eu posicionar o meu mouse aqui e vou com a bolinha do mouse, ó, o Revit vai dar o zoom exatamente neste elemento, ok? Então aqui eu consigo dar o que nós chamamos de zoom in, né, ficar mais próximo, e o zoom out ficar mais longe aqui da minha criação. E quando eu pressiono aqui a minha bolinha do mouse, né, quando eu pressiono o meu screw e movimento o meu mouse, eu mexo no mesmo plano. Então, ó, posicionei a minha criação aqui, posicionei mais para cima, então eu pressiono o meu screw do mouse e arrasto a minha criação. Onde eu soltar é onde esse meu projeto, esses meus elementos vão parar. Você já deve estar me perguntando também, né, o que são essas 4 bolas aqui com setas? Aqui são propriamente as elevações. Já vamos chegar lá, né? Elevação norte, sul, elevação leste e elevação oeste. Vamos dar um zoom aqui um pouco mais perto para ficar mais fácil. Quando eu clico também em cada elemento, ó, vai sendo feita a seleção. Aqui, ó, clico nessa parede, é feita a seleção. Se eu clicar na outra, estou selecionando a outra parede. E se eu quiser sair da seleção, eu posso simplesmente apertar um ESC, ok? Se eu clicar e apertar o Delete, aí provavelmente eu vou estar excluindo, no caso dessa minha parede, este meu elemento. Okay? Para desselecionar, eu simplesmente aperto o ESC. E quando eu quiser selecionar, por exemplo, as duas paredes, eu clico nessa parede, aperto o Ctrl e clico na outra parede. Então eu consigo selecionar quantos elementos eu quiser, segurando, né, pressionando a tecla Ctrl. E se eu quiser tirar algum desses elementos da seleção, eu pressiono o Shift. O Shift é como se o Ctrl fosse o mais, né, adicionar, e o Shift fosse o menos, subtrair. Ó. Estou pressionando o Shift, dei um clique com o botão esquerdo do mouse, ó, então ali eu já não tenho mais a seleção, ok? É propriamente o mais e o menos. Uma outra seleção muito interessante é quando eu clico com o botão esquerdo do mouse, ó, cliquei com o botão esquerdo, estou pressionando o botão esquerdo e estou arrastando. Quando eu arrasto da direita para a esquerda, eu peguei qualquer parte do elemento, o Revit já selecionou o elemento inteiro. Diferentemente, ó, soltei, já selecionei. Então, ó, cliquei com o botão esquerdo, da direita para a esquerda, selecionei só metade da minha parede. Soltei o botão esquerdo, o Revit já selecionou esse elemento. Diferentemente, se eu pegar da esquerda para a direita, eu cliquei com o botão esquerdo do mouse, da esquerda para a direita, ó, aqui eu estou selecionando uma parte, tanto dessa parede, digamos que vertical, quanto dessa parede horizontal,
porém não foi feita a seleção. Por quê? Se eu soltar, não selecionei nada. Da esquerda para a direita eu preciso selecionar o elemento inteiro para o Revit selecionar. Repare, ó, quando eu chego ao final do elemento, aí sim o Revit faz a seleção, ok? Para sair da seleção, simplesmente posso apertar o ESC. E um outro ponto muito interessante também nesses comandos iniciais é o orbitar, que é o shift com a bolinha do mouse, porém ele só funciona no 3D. Então aqui ó, no canto, na parte superior tem aqui ó, vista 3D padrão. Eu posso clicar aqui para abrir a vista 3D, ó. Quando eu clico aqui, vai abrir uma nova janela que é a vista 3D. Olha só que interessante o Revit. Então a gente aqui ó, neste nosso nível 1, vamos falar um pouco mais à frente sobre isso aqui ó, até na esquerda do navegador do projeto, se eu abrir aqui ó, planta de piso, onde nós estamos aqui ó, o nosso nível 1, ok? Criamos duas paredes. Quando eu vou no meu 3D, ó, clico no meu 3D, ele já tem as duas paredes com uma certa altura. É claro que a gente não configura nenhuma altura específica, nem nada. Mas o Revit ele já cria automaticamente o 3D. No próprio navegador do projeto já tem aqui, ó, vista 3D. Quando eu clico, eu poderia dar 2 cliques e abrir também por aqui. Tanto pelo meu navegador do projeto, que é muito utilizado, quanto pela parte superior, clicando aqui ó, na vista 3D padrão. E aqui eu consigo orbitar. Então, ó, se eu pressionar o Shift e o Scroll do mouse, ó, estou pressionando o Shift e o Scroll do mouse, ó. E agora se eu movimentar o meu mouse, eu consigo diferentes visualizações. E repare que aqui em cima de mim, no canto superior direito, né, tá vendo que tem como se fosse um cubo ali, que nós chamamos de View Cube, ele começa a movimentar as diferentes visualizações, ó, direita, frontal, ó. Se eu parar aqui, ó, soltei tudo. Se eu clicar, por exemplo, aqui ó, em frontal, ó, eu pego de fato a visualização frontal. Se eu pressionar o Shift, pressionar o scroll do mouse e rotacionar o meu mouse, eu consigo diferentes visualizações. Então é muito importante para você ser mais ágil, né, mais produtivo no Revit, você entender, né, como você mexe no mesmo plano, como você dá zoom em determinado elemento, como você no 3D consegue orbitar, ver diferentes visualizações rapidamente, ok? E aqui no Revit você sempre precisa ter pelo menos uma dessas abas aqui, dessas guias, podemos chamar de abas abertas, uma dessas janelas abertas. Por exemplo, se eu fechar o 3D, perfeito, eu ainda estou aqui no meu nível 1, nós não estamos com nenhum problema aqui, de fato, fechar esse nosso arquivo e perder o que a gente fez, ok? No final da aula a gente já vai salvar isso aqui. E como eu mencionei há alguns minutos aqui na aula, né, quando a gente quando a gente abre o Revit, tem aqui as 4 elevações. Por exemplo, aqui a minha elevação norte, eu vou dar um zoom aqui, ó, se eu der 2 cliques aqui, vai abrir aqui ó, essa minha janela da elevação norte. Então eu estou vendo como se fosse essa minha parede, olhando para ela, exatamente para ela. Essa é a minha visualização norte, tá? Então daqui para cá é isso que eu estou vendo. Olha só, aqui elevação norte, que eu poderia, por exemplo, fechar. Eu posso abrir essas elevações, tanto clicando aqui, eu vou abrir a elevação oeste, eu vou dar 2 cliques. Então eu estou vendo no sentido da seta, tá? Só para confirmar, ó, daqui para cá, estou como se eu estivesse olhando essa parede aqui desta visualização. Vou dar 2 cliques, olha só, essa é a minha elevação oeste, aqui já mostra até os níveis, já vamos chegar lá também, ó, posso também fechar. E aqui na esquerda, o navegador do projeto, quando eu clico aqui em mais, eu vou ter as minhas elevações, então já aparece aqui, eu também posso abrir por aqui. Por exemplo, eu quero abrir aqui a elevação leste, eu dei 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, essa aqui é a minha elevação leste. Posso fechar minha elevação sul, por exemplo, ó, vou dar 2 cliques. Aqui nós temos a nossa elevação sul, tá? O Revit também já cria essa visualização automática aqui, né? Além do 3D, também todas as elevações. Então, todas essas vistas, elas são propriamente controladas aqui no navegador do projeto, tá? Por exemplo, eu poderia ficar com várias vistas aqui abertas. Por exemplo, poderia abrir o meu 3D, poderia abrir aqui a minha elevação leste, elevação norte, elevação oeste, elevação sul. Eu ficaria com elevação sul, ficaria com várias janelas aqui abertas, ok? Vamos pegar, por exemplo, aqui ó, pela elevação sul. Vamos reparar que tem aqui os níveis, ó. Então, o nível 1, que está a 0 metros, né, meio que já vem por padrão, e aqui o nível 2 a 4 metros. Eu também posso mexer nos níveis do meu projeto. Aqui poderia ser uma outra laje, vamos supor que você tem várias lajes, são os níveis aí que você vai colocando. Ó, eu poderia clicar aqui, ó, vou dar 2 cliques, aqui eu quero 3 metros, ó, 3, aperto o Enter. Ou eu posso clicar aqui, ó, também arrastar e colocar uma outra medida, tá? Ó, 2,90, 2,50, quanto eu quiser, ó, 2,90, por exemplo, vamos deixar nos 3 metros. Dei mais um clique. Então os níveis, eles também são passíveis aqui de modificações. E aqui, ó, em arquitetura, ó, estou na guia de arquitetura, aqui na parte de dados tem também a parte de nível e eixos. Eu poderia criar níveis e eixos. Por exemplo, ó, nível. Cliquei aqui, já vai vir aqui no meu mouse, eu posso clicar, vamos criar um outro nível aqui, por exemplo, a 5 metros. Tá? Então eu vou dar mais um clique aqui, vou jogar para a direita neste posicionamento, apertei o ESC 2 vezes. Então eu acabei de criar um nível aqui, ó, a 5 metros, contando do meu nível 1. Eu posso clicar aqui, aqui eu posso fazer esse ajuste.
jogar aqui para a direita, apenas para efeito, né, de visualização mais interessante, tá? Tem todas essas variações que você pode trabalhar aí com os níveis do seu projeto. Outra coisa muito interessante também aqui, ó, na guia de vista, né, falando propriamente dos atalhos do Revit, inicialmente eu, Victor, não recomendo que você fique decorando atalhos, porque muitos dos atalhos eles vêm do termo em inglês, então fica realmente difícil. É mais fácil você vir na guia, vir no comandos aqui, clicar, né, achar o comando que você quer e ir clicando, principalmente para quem está começando. Mas ó, quando a gente clica aqui na guia de vista, aqui ó, interface do usuário, tá? Ó, interface do usuário. Aqui nesta última opção, né, em atalhos de teclado, ó, atalhos de teclado, aqui vão ter vários atalhos, por exemplo, aqui ó, modificar, MD, propriedades, PP, então você pode ir até mais a fundo estudar um pouquinho mais aqui, não quero gastar muito tempo nisso aqui, mas ó, tem basicamente todos os comandos e todos os atalhos que você pode aí realmente estudar um pouco mais a fundo, ok? E uma outra coisa muito interessante, por exemplo, aqui ó, na guia de arquitetura, parede. Quando eu pauso o mouse em cima, o Revit ele já mostra ó, propriamente todo o comando, olha só, imagem, texto explicando. E se você apertar, ainda tem lá embaixo, ó, pressione o F1 para obter mais ajuda. Se eu pressionar aqui o F1, vai abrir o site da Autodesk com mais explicações. E isso tem todos os comandos. Então, Victor, fiquei com uma dúvida, talvez na parte aqui de escada. Pausa o mouse, alguma coisa do tipo, né? Aperta o F1, vai abrir umas explicações adicionais da Autodesk. Também uma ótima saída, realmente, para quem gosta de estudar, fazer uma leitura, às vezes, um pouco mais a fundo e adquirir um pouco mais de conhecimento. E apenas para finalizar essa nossa aula, como organização, vamos fechar aqui essa nossa elevação sul, nossa elevação oeste, vamos fechar a norte, a leste, fechar também o 3D, ficando apenas aqui no nosso nível 1. E caso você tenha se perdido em algum ponto aqui, né, no layout, por exemplo, se eu clicar nessa seta aqui, o Revit, ele vai minimizando aqui os meus comandos, né? Realmente, você fica perdido, você não consegue nem utilizar os comandos, ó. E quando você clica novamente nessa seta, ele vai retomando. A própria parte aqui, ó, as propriedades, o nosso navegador do projeto, se você clicar e arrastar, aqui eu consigo até manipular, deixar um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Se você clicar e arrastar, você pode perder o posicionamento, ele pode até sumir. Nessa parte aqui ó, de vista, quando eu clico aqui em vista, interface do usuário, aqui eu consigo propriamente ativar ou desativar a barra de navegação, navegador do projeto, as propriedades, tá? Para você propriamente não se perder. Inicialmente não recomendo que você fique mexendo muito nisso, é interessante utilizar o Revit de fato como ele vem pronto, né? O seu layout inicial, ok? Essa aqui também é uma excelente dica. E para salvar o arquivo, né? Por exemplo, para você não perder o que você fez, configurações, alguma coisa do tipo. Vamos vir aqui ó, em arquivo, na parte superior, vamos vir aqui ó, em salvar como, e nós vamos salvar como projeto, ok? Salvar como e salvar como projeto. Posso salvar, por exemplo, aqui ó, na minha área de trabalho, por exemplo, aqui ó, projeto, mini, curso, Revit, ok? Você já vai ver aqui embaixo, ó, arquivos do tipo, ó, arquivos de projeto, .rvt, que eu já falei lá no começo da aula, por isso que é interessante você saber, ok? Feito isso, vou clicar em salvar. Vejo você na próxima aula.